Vamos. Legal. Vamos conversar, então, a conversa? Juremir, o nosso grupo se reúne já há bastante tempo, praticamente, desde que a pandemia começou e acabou nos exilando, né, neste outro espaço. Os nossos encontros deram muito certo, a gente tem tido ótimas conversas e não temos dúvida nenhuma que a conversa contigo vai ser nesse mesmo padrão. Quanto mais não seja, deixa eu te dizer, o teu nome surgiu a partir de uma divulgação aqui no nosso grupo, quando sempre que alguém identifica algum assunto importante ou relevante, coloca no grupo. Em certo momento, há uns 10, talvez 15 dias atrás, foi colocado no grupo aquele teu artigo na matinal sobre o jornalismo e o momento do jornalismo. Então, se conversou brevemente ali, em certo momento, se não me engano, foi o Elmar, que não está aí, mas deve aparecer, disse, olha, excelente reflexão que o Jeremias está fazendo, nós temos que convidá-lo para o nosso grupo. E, claro, que logo teve a ampla adesão a essa sugestão. Então, Júlio, sabemos muito bem que tem N assuntos que a gente pode conversar contigo, ainda mais nesse grupo formado por jornalismo. Mas a gente pode começar exatamente no foco nesse teu artigo, exatamente também pelas reflexões que tu levantaste ali. Eu me lembro, né, que tu, em certo momento, citaste que o jornalismo ele pode até ser descontraído e tal, mas entretenimento é outra coisa. Quando hoje, especialmente nos blogs e sites, né, tem uma grande confusão em que o entretenimento é utilizado à exaustão exatamente para atrair audiência para os blogs e para os sites, né? E muitas vezes querem passar essa faixa, essa pintura de que seria jornalismo, mas não tem nada a ver com jornalismo, ou muito pouco, na verdade. Né? Então, tu também refletiu ali sobre a questão de se o jornalismo e a internet seriam compatíveis ou não, né? E evidentemente que a resposta é positiva, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas a conversa a respeito é sempre teórica, porque a internet, né, tem uma imensidão, uma infinitude de situações que podem ser exploradas. Então, acho que tu podia começar conversando sobre isso, Gênio. Qual é esse teu pensamento a respeito desse momento do jornalismo e da maneira como ele está sendo fluindo na internet hoje? Fica à vontade, Bom, por favor. então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, que me alegrou e que me permite encontrar todos vocês, pessoas que eu admiro, pessoas de quem eu gosto e nem sempre tenho a oportunidade de encontrar. E o tema, ele me interessa muito pelo seguinte, porque eu sempre tive um pé na universidade, como professor pesquisador, e o outro no jornalismo. Então, eu sempre me encontro nessa necessidade de pensar a prática, não só fazer, mas de pensar também. E depois que eu saí da Guaíba e do Correio do Povo, essa questão ela se apresentou para mim várias vezes. Ela se apresenta todos os dias, praticamente. Quando eu vou para a universidade, se eu pego um Uber ou se eu pego um táxi, os taxistas e os motoristas de Uber são grandes ouvintes de rádio. Então, cada vez que eu pego, eu diria assim, 8 em 10 vezes, algum reconhece, não a mim como pessoa, mas a minha voz, eles guardaram a minha voz. O que é curioso, porque como radialista, a minha voz não era a voz de radialista. Mas eles aí me perguntam coisas do tipo, ainda ontem, peguei um Uber para a faculdade, ele reconheceu a minha voz e disse, mas por que não foi para o streaming? E eu sempre disse, olha, nós fazemos 3 podcasts por semana. 3. Um para os sindicatos bancários, que se chama Do Lado de Cá. Um para FM Cultura, eu faço junto com o Nando Gross, esse do Sindicato dos Bancários também. Esse da FM Cultura se chama Pensando Bem. Eu, o Nando, o Luiz Augusto Fisch, e a gente recebe um convidado. O convidado do último sábado foi o Werner Schunick. Hoje nós gravamos com o Tabajara Rua. Esse pessoal assim, né, Lisboa, é bem cultural. E tem outro que eu faço lá para a PUC. Então, fazemos. E fica no caso desse
Pensando Bem, roda na FM Cultura todo sábado de manhã e fica na plataforma da Cubo Play, que é onde a gente grava, e também a gente espalha nas redes sociais. Então, fazemos 3 podcast, videocast, seja lá o que for, e programa de rádio, e fica lá disponível. Bem, claro que nós falamos para um tipo de público que a gente já sabe que público é esse, de maneira geral. Então, qual desses 3 produtos tem a melhor repercussão para nós? O da FM Cultura. Assim, quantas vezes as pessoas me perguntam, me dizem assim, pô, professor, te ouvi lá na FM Cultura, entrevistando fulano e tal. Isso acontece todo dia. Claro que não tem a intensidade da água aí, mas acontece todo dia. Nunca, nunca, nunca eu ouvi alguém me dizer assim, te ouvi lá no YouTube. Nenhuma vez. Zero. Mas da FM Cultura, todo tempo. Bem, quais são as explicações? Um público certamente mais velho, um público que gosta de rádio, um público cultural, público que eu encontro no show do Caetano Veloso, que eu encontro no Cantante Bar aqui perto da minha casa, que eu encontro caminhando na Redenção, que eu encontro em eventos culturais, no Teatro São Pedro, no Araújo Viana. Esse público ouve rádio, é um público de uma faixa etária específica, que gosta de rádio, e que não é um público refratário à internet, longe disso. Não é um público refratário à internet, é um público que está em todos os aplicativos e redes sociais, mas que tem o hábito de ouvir rádio, gosta de ouvir rádio, vai lá e ouve o programa. Então, 2 coisas. A primeira sim, tem que ocupar todos os espaços e o jornalismo é sempre afetado pela tecnologia. O jornalismo é um produto da tecnologia. Teria jornalismo realmente sem o Gutenberg? Eu acho que a tecnologia que mais afetou e transformou o jornalismo foi o telégrafo no século XIX. Mudou o jornalismo local para um jornalismo mais, digamos assim, para as condições da época, mais global, e mudou até a linguagem jornalística, obrigou a selecionar, a cortar, a criar uma linguagem mais enxuta, porque aí passou a ter material demais, tinha que inventar propriamente a edição. Então, as tecnologias sempre impactam o jornalismo. Agora, a cada vez, parte fica com medo e acha que é o fim do jornalismo, e parte acha que tudo vai mudar e que surgiu a salvação da lavoura. E depois acaba acontecendo uma coisa mais intermediária. Mas talvez nós estejamos agora numa mudança de uma escala nunca vista anteriormente. Isso vale para praticamente tudo. Agora, inclusive para os nossos empregos, né? Porque pela primeira vez com a inteligência artificial tem um impacto muito grande sobre as chamadas atividades intelectuais. Outro dia, o Sam Altman, o criador aí do GPT, nos tranquilizou dizendo o seguinte: tem 34 profissões que não vão ser atingidas pela inteligência artificial, fique tranquilo. Pedreiro, marceneiro, açougueiro, e por aí vai. 34, assim. As Então, braçais. tranquilo. Exato, braçais. E que, por acaso, eu não sei fazer nenhum. Então, problema. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que a tecnologia impactou muito o jornalismo. Evidentemente que nós temos de nos adaptar, negociar com essa tecnologia. A meu ver, ainda está faltando o ponto certo para fazer o jornalismo conviver bem com as novas possibilidades tecnológicas. Por que eu digo isso? Eu sempre achei que o veículo é um grande supermercado. Tem a prateleira do entretenimento, tem a gôndola do entretenimento, tem a gôndola das notícias, tem a gôndola da análise, tem a gôndola das colunas. O problema é que o supermercado pode estar ficando mais exclusivo de entretenimento. Onde é que fica a gôndola do jornalismo esse que a gente sabe fazer, gosta de fazer, tem feito a vida inteira? Alguns dizem, acabou. Mas será que acabou mesmo? O fato de fazer mais descontraído não quer dizer que isso altere digamos assim, o que é central no jornalismo. Eu continuo achando que o jornalismo por um lado, aquela história da famosa frase, publicar o que alguém gostaria de esconder, e que ninguém vai fazer uma selfie ninguém vai fazer um vídeo para dizer,
Olha aqui, ó, estou fazendo um vídeo para contar que eu realmente vendi aquelas joias lá nos Estados Unidos. Ela não vai fazer um vídeo para isso. Então, alguém tem que descobrir isso e contar isso. Quem é que faz isso profissionalmente? Jornalistas. Bom, e tem outras coisas, análise, cobertura, etc. Quem é que vai ficar todo dia no Senado acompanhando o dia a dia do Senado para profissionalmente contar isso? Jornalista. Nós não vamos contar com os vídeos promocionais do próprio senador. Não nos resolveria do ponto de vista jornalístico. Então, a meu ver, sim, tem novas maneiras de fazer. Eu, desde guri, não entendia, por exemplo, que no intervalo do jogo, o apresentador que ia colocar lá os melhores lances do primeiro tempo tivesse de estar de gravata. Para falar de futebol não precisa estar de gravata, nem precisa ser uma coisa sisuda, não precisa ser uma missa. Não, nesse sentido assim, de um ritual formal. Então, não tem nada contra a descontração. O Calda Júnior, lá no editorial da primeira edição do Correio do Povo, eu fiz um livro sobre isso, ele colocava lá no editorial de capa, dizendo assim, este jornal vai ser noticioso, literário e comercial. Noticioso, literário e comercial. Que é interessante, noticioso vai ser jornal. Comercial, vamos vender notícias, vamos vender o nosso produto. É profissional, é para ganhar dinheiro, é um produto, ótimo. E o literário? O literário era o entretenimento da época. No nosso supermercado vai ter notícia, vai ter entretenimento e vai ser um empreendimento comercial. Para mim está ótimo. Assim, porque no fim do mês nós queremos o nosso salário. Então tem que vender, alguém tem que pagar essa conta, porque nós queremos receber a nossa parte. Não é só por amor que a gente faz. Então, eu acho que, no momento, uma parte acha que só entretenimento resolve, mas não resolve. Ainda que possa ficar mais descontraído, que possa apresentar o jornal em pé, o telejornal em pé, que é uma coisa assim meio curiosa. Por que em pé seria mais descontraído? É uma dessas modas inventadas. Tem que ser em pé. Tá bom, que seja em pé. E que seja mais divertido. Mas será que pode realmente se reduzir a entretenimento? Qual é o tom adequado para aquilo que ainda é jornalismo? Eu não acho que o jornalismo tenha morrido nem vai morrer. Alguém precisa contar o que os caras querem esconder. E alguém precisa analisar e alguém precisa oferecer tudo isso. Agora, há um público muito grande que só gosta de entretenimento. Bom, como é que nós vamos encontrar o ponto certo? Inclusive do ponto de vista profissional, porque jornalistas como nós saem desses veículos e dizem assim, bom, eu tenho um público, me considero um bom jornalista, será que eu não posso fazer o meu trabalho na internet de maneira independente, sem precisar de mais ninguém? A maioria se depara com um grande problema. Faz bem, faz como sabe fazer, mas não encontra uma grande resposta. A maioria não encontra uma grande resposta. Por quê? Bom, o que eu disse no artigo que propiciou o convite de vocês foi que funciona muito bem se a marca for muito forte. New York Times, público no mundo inteiro. A força da marca impulsiona. Os nossos portais, Globo, UOL, a força da marca impulsiona muito. Mas quando não tem a força da marca, aí já complica mais. Por exemplo, assim, tornar o matinal um empreendimento visível e bem-sucedido economicamente. O matinal é bem feito, é um veículo profissional, eu acho assim muito bom. Ele ainda deve e precisa crescer, conquistar mais visibilidade, conquistar mais assinantes, etc. A gente descobre que as pessoas, em geral, elas tendem a assinar as grandes marcas. Quando é para assinar uma marca nova que está tentando ocupar um espaço, já é mais difícil. Por mais até que elas tenham simpatia pelo empreendimento. Mas entre ter simpatia e assinar, era de se imaginar assim que qualquer veículo criado por um de nós tivesse 100 mil assinantes, 50 mil assinantes, se a gente pensar os 10, 11 milhões da população do Rio Grande do Sul, mas evidentemente que não é assim. Então a pergunta é por que não é assim? Quando eu converso com esse pessoal assim, né, nos meios de transporte,
eles dizem, eu digo assim, olha, eu não conheço muitos jornalistas saídos dos veículos, dos grandes veículos, que tenham conseguido uma repercussão forte na internet. Eu não conheço muitos. Aí eles me dão exemplos. No caso do Rio Grande do Sul, o exemplo número um é o Fabiano Baldasso. E eu digo, pô, mas o Fabiano Baldasso, o que ele faz é muito interessante, mas eu não colocaria na categoria jornalismo. Eu coloco na categoria entretenimento. E um tipo de entretenimento que exige como é que eu vou dizer? Uma, uma postura que eu acho absolutamente legítima, mas que eu não tomaria, que é a de ser, oh, eu vou ser o torcedor. Eu até fui muito, fiz esse papel de torcedor em vários programas, lá na Guaíba mesmo. Eu era o Colorado, mas eu não estava ali como o torcedor do Inter. Eu estava ali como um debatedor que, por acaso, era torcedor do Internacional, mas não com a obrigação de defender o Internacional. Eu mais criticava do que defendia. Os colorados, no fundo, achavam que eu era gremista. Tudo isso para dizer o seguinte, que, bom, a pegada na internet é uma pegada posicionada. Por exemplo, se eu assumo uma posição política, eu tendo a fidelizar um público que vai me proteger, vai gostar de mim, vai me adotar. Mas eu faço parte de uma, por incrível que pareça, eu faço parte de uma categoria de jornalistas que continua acreditando que o papel do jornalista é não ter partido. E por mais que eu tenha saído da Guaíba rotulado de petista, eu não sou petista. E nunca fui. E, em geral, por exemplo, na eleição aquela de 2018, né, que elegeu o Bolsonaro, no primeiro turno eu votei no Ciro Gomes, que eu acho que a maioria dos jornalistas votou no Ciro Gomes. Eu não votei no Haddad no primeiro turno. No segundo, claro, porque eu não queria o Bolsonaro. Mas eu continuo me vendo como um jornalista que não é partidário. O que causa um grande problema, porque, por exemplo, nas redes sociais, se eu disser Lula é maravilhoso, eu vou ter muitas reações favoráveis. O pessoal vai dar like, o pessoal vai retweetar. Agora, se eu disser que eu acho que o Lula está cometendo dois grandes erros, um na política internacional, que é o apoio quase explícito à Rússia, e se eu disser, como digo, que o Lula também erra em algumas questões internas, por exemplo, eu achei indecente ter indicado Cristiano Zanin para o STF. Eu acho que o Cristiano Zanin não podia ter sido indicado pelo STF pelas mesmas razões que eu acho que o Alexandre de Moraes não podia ter sido indicado pelo Temer e o terrivelmente evangélico não poderia ter sido indicado pelo Bolsonaro. Eu não acho que seja republicano eu indicar para o STF o meu advogado pessoal. Acho que não poderia, acho que não deve. E acho que é obrigação do jornalista ser coerente. E se eu critiquei um, eu tenho que criticar o outro. Isso não rende na internet. Na Se tu internet critica rende. o Lula por isso, qual é a repercussão que tu ia dizer que ocorreria? O que acontece é o seguinte, das duas, uma. Ou não tem nenhuma repercussão, é o que tende a acontecer, porque é uma postura do tipo, a hora o cara ontem elogiou o Lula, mas hoje criticou o Lula. Ele, afinal de contas, ele é nosso ou não é nosso? Então, na internet funciona muito bem tudo o que é bolha. Eu escolho, eu me abraço, eu me apaixono. Foi a escolha feita, por exemplo, pelo Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo era um crítico do PT. Hoje ele é o mais petista de todos os petistas. Ele resolveu fidelizar uma bolha. Então, em qualquer situação, ele encontra um argumento para reforçar essa posição. Eu não acho que essa seja a posição adequada do jornalista. Eu acho que o jornalista é alguém que assume o papel de avaliar conforme os acontecimentos e com uma determinada régua de critérios. Se eu acho que não é republicano indicar um amigo para ministro do STF, isso vale para a esquerda e para a direita. Eu tenho que aplicar a régua da mesma maneira. Quando eu aplico a régua para um e não para outro, eu estou em contradição. Eu acho que não é esse o papel. Bom, mas essa é a minha posição. Então, eu acho que a internet convive mal com isso.
A internet convive bem com o entretenimento, que não é ilegítimo, mas que não engloba todo o jornalismo, e ela convive muito bem, ela exige uma pegada tão forte que é uma pegada de adesão. E isso que nós aprendemos a fazer, e que vocês, o Bastos, por exemplo, também me ensinou na Zero Hora, é o jornalismo de ponderação. Assim, nós vamos ponderar, nós vamos avaliar, nós vamos pesar os elementos, e nós vamos tentar falar, não aos gritos, mas numa voz moderada, de avaliação. E um outro aspecto, que é um aspecto que eu acho, assim, por exemplo, que eu fui demitido da Guaíba por uma qualidade, que eu continuo prezando. Eu acho que o jornalismo tem que ser pluralista. Um programa de rádio tem que dar voz para todo mundo. Tem que dar voz para A e para B. Ele não pode ser porta-voz de um lado. O Esfera Pública que a gente fazia na Guaíba era um programa que dava espaço para todo mundo. Alguns nomes importantes da direita iam lá todo o tempo, e da esquerda também. Bom, mas como a gente dava espaço para a esquerda e os outros veículos não davam, o nosso programa era comunista. Ele era comunista porque ele era pluralista. Então, se tirasse a esquerda do jogo, seria um programa considerado aceitável. Bom, na internet, eu acho que essa coisa do pluralismo também não tem sido bem recebida. Tu tens que fechar numa bolha e falar para aquela bolha. Bom, se é a bolha da esquerda ou a bolha da direita, tem que escolher uma delas. Eu acho que o jornalismo é justamente juntar as duas, ouvir todo mundo. É uma velha concepção, talvez, que esteja meio em desuso. Agora, a meu ver, os jornalistas profissionais que trabalham com essa concepção de equilíbrio, de aplicar uma mesma regra, evidentemente que volta e meia se tem contradições, não estou falando de super-homem, mas quem faz esse tipo de jornalismo ainda não consegue grande repercussão na internet. Eu brinco com o Nando que o nosso, pensando bem, está tão bem feito, modéstia à parte, que as chances dele dar certo são poucas. Porque está dentro de um padrão jornalístico que não é o padrão que realmente repercute na internet. Bom, aí entra uma questão que eu faço assim sempre, que eu gosto de tocar, que é a seguinte: existe uma coisa, todos vocês aqui, exceção do Martinelli, que parece tão jovem, todos os outros tendem. Não, o Alexandre Bach também. Mas alguns aqui eu acho que são mais velhos do que eu. Então, sofrem do preconceito que atinge as pessoas idosas, que é o etarismo. Eu tenho 61 anos e sinto fortemente o etarismo, que é assim: o sujeito te pergunta, por que tu não estás no stream? Tu responde, eu estou. Aí, mas por que? Eu não estou vendo. Bom, não estás vendo, mas estamos. Qual é a tendência dessa pessoa pensar? É que nós não estamos bombando no streaming porque nós não sabemos fazer. Entende? Porque nós somos analógicos, porque nós somos antigos. Um dia desses eu fui num lugar que era um serviço que eu precisava, e a pessoa disse, olha, o senhor pode me mandar por e-mail, o senhor sabe como fazer? Então, há um preconceito muito forte de que nós não saberíamos usar essa tecnologia. E, evidentemente, que usar essa tecnologia não é nada complicado, a maioria aprende rapidamente, e, evidentemente, que sempre se pode também recorrer aos especialistas para que eles ajudem. Em geral, não é preciso. Mas tem um outro aspecto nisso tudo aí, que é uma indústria que se criou para oferecer serviços nessa área. Então, se tu criares um canal no YouTube, tu mesmo, qualquer um de vocês, o Martinelli é um craque dessa área, mas qualquer um de nós cria um canal do YouTube, vai aparecer alguém que vai dizer assim, olha, eu posso fazer melhor, mas custa tanto. Bom, eu sempre digo para esse pessoal, não, legal, certamente tu podes fazer melhor, vamos fazer juntos. O que a gente ganhar tem uma porcentagem para ti. Aí não quer. Por que não quer? Porque sabe que
a possibilidade de dar certo é muito pequena. E que a questão não está na técnica, na forma, no fazer um vídeo mais caprichado, não é isso que vai fazer dar certo. O que vai fazer dar certo é o que nós temos para dizer, ou não temos. Então, mesmo que fique mais bonito, certamente fica mais bonito, não é o que vai resolver. Então, o pessoal resolve cobrar. Cobrar porque quer ganhar o seu, com certeza. Bom, se fosse tão certo que, graças a essas ajudas, a esse saber técnico, daria certo, bom, o pessoal aceitaria cobrar 20%, 30%, e todo mundo ganharia. Então, o que eu estou dizendo? Há um pouco de etarismo, achar que essas pessoas mais velhas são analógicas e não conseguem fazer. Há um pouco de esperteza, dizer assim, olha, vamos aproveitar para ganhar algum dinheiro num projeto que nós sabemos que, por outras razões, tem muito poucas chances de dar certo. E, por fim, há a grande questão, que é como fazer jornalismo no padrão jornalístico que se considera como o bom padrão jornalístico. Como fazer dar certo. E não seja fazer só entretenimento, que não seja virar torcedor de um clube, que não seja virar cabo eleitoral de um partido, que não seja transformar tudo em simplesmente algo leve, que não seja fazer rir. O jornalismo não é fazer rir. Em alguns momentos, o jornalismo até pode fazer rir, mas a obrigação do jornalismo, você sabe melhor do que eu, não é fazer alguém rir. Não é isso. Então, como fazer esse público que só pensa que o fundamental é rir, consumir um jornalismo que está interessado em aprofundar, que vai ser um pouco mais pesado, porque nem tudo é leve, que vai exigir mais tempo de discussão. Talvez por isso mesmo, né? Talvez por isso mesmo, Julimir. O jornalismo ele não é leve, né? Ele exige reflexão, ele exige o debate, ele exige a informação prévia, muitas vezes, para entender o que está sendo posicionado. E o público da internet, de modo geral, realmente não está disposto a isso, né? Ele está mais propenso a encontrar ali a coisa mais leve, mais divertida, a fofoca, o escândalo e coisas do gênero. Então, é o grande desafio realmente posto para o jornalismo, né? O problema todo é que fica parecendo o seguinte, assim, olha aqui esse pessoal, olha os velhinhos lá reunidos. Bom, eles estão reclamando porque eles não sabem fazer. Eles querem fazer de uma maneira que está vencida. Bom, mas nesse sentido a gente abre mão do jornalismo. Será que nós não podemos encontrar digamos assim, um tom em que se possa fazer jornalismo? Muitas coisas, evidentemente, são alteradas. Nós não vamos fazer um telejornal como era o telejornal dos anos 80, em que o cara errava e dizia desculpe a nossa falha técnica. Óbvio que não vai se fazer isso, mas existe alguma coisa que não mudou. Quando dizem assim, o jornalismo acabou, não resta mais nada do jornalismo. Mas como que o jornalismo acabou? E quem é que produz as notícias? Às vezes o cara está na esquina e tem um acidente, ele filma o acidente com o seu celular e isso serve ao jornalismo. Mas o jornalismo não é estar casualmente em algum lugar. O jornalismo é, por exemplo, uma atividade profissional que demanda alguém que todos os dias esteja no Grêmio, todos os dias esteja no Inter, etc. Bom, mas se isso não for feito com determinadas regras, com determinados procedimentos, só estiver preocupado em fazer rir, será que ainda é jornalismo? E a forma é uma coisa, a mudança da forma é necessária, os tempos evoluem e tal, mas o conteúdo, né, isso não pode se perder, e não é jornalismo mesmo. Mas eu queria fazer uma provocação, aí não é uma provocação, é jogar a bola lá para o outro lado, Judimir. Eu te adoro aí como escritor, e aquele teu livro lá, A Sociedade Medíocre, lá, acho que foi de 2012, né? Para mim foi impactante, viu? Né? Tu já previas ali a questão da redução do vocabulário, tu falavas, né, várias coisas, e aquela época já falava que em 20 anos já havia caído para, né, 1/3 apenas do vocabulário dos jovens.
já que estamos falando em etarismo e eu sou um ano mais velho, eu sou preocupado com, né, do que você, eu sou preocupado com os jovens. Né? Como é que é essa questão da redução, né, do vocabulário, dessa simplificação da internet, do uso de simbologias, né, está realmente, né, trazendo uma queda na capacidade intelectual dos jovens aí, e sem falar na questão da inteligência artificial aí que vem patrolando o resto. Eu, digamos assim, eu tenho a sorte de trabalhar numa faculdade em que a gurizada que chega lá, nessa nossa sociedade excludente, é uma gurizada muito legal. Então, são uma meninada inteligente, interessada, carinhosa, e que quer fazer jornalismo. É claro, eles são muito bons já em tecnologia, eles têm algumas vantagens em relação ao tempo em que nós entramos lá na FAMECO. Por exemplo, bom, eles dominam tecnologia de uma maneira exuberante. Muitos, eu diria que uma boa parte fala inglês, o que não era o caso para a nossa época. Eles têm acesso à informação muito mais do que nós. Então, é um outro tempo. E eles querem fazer jornalismo. É claro que eles não, talvez não tenham assim as mesmas referências que nós. O que me preocupa nem é tanto essa gurizada que está chegando, quanto aqueles que acabam pensando assim, não, acabou tudo, é terra arrasada. Agora o jornalismo não existe mais, só existe o entretenimento. Não, o jornalismo continua existindo, embora, como tu disseste, as formas e as tecnologias mudem. Quando eu fui para a França, morar na França, acabei contratado pela Zero Hora para ser correspondente da Zero Hora, nas primeiras vezes, eu fui para um festival de Cannes levando uma máquina Olivetti, a verdinha de escrever, isso em 93. Bom, era quando estava chegando, e finalmente tinha o fax. O fax foi uma revolução maravilhosa, não tinha mais que mandar coisa pelo correio ou levar no aeroporto. O telex era espetacular. Bom, passou também. Eu acho que, do ponto de vista tecnológico, está muito melhor agora. Evidente que está muito melhor agora. Por exemplo, nós podemos entrevistar o cara lá na China agora. Tudo isso é ótimo. Mas tem uma coisa que, a meu ver, ela permanece, que é o que nós vamos contar? Qual é a profundidade do que nós vamos contar? O que nós temos para dizer? Qual é o conteúdo que nós temos para oferecer? O conteúdo acabou? Não, o conteúdo não acabou. Uma apuração, ela pode ser uma apuração superficial? Não, não pode ser. No caso das joias do Bolsonaro, nós temos que apresentar a notícia e fazer o público rir? Não é. Ainda que produza bons memes, o objetivo não é esse. O objetivo é trazer à tona um escândalo. Então, me parece que sempre tem a parte dos apocalípticos, que dizem acabou tudo. Não acabou tudo. E tem a parte dos integrados que dizem, estou pegando aqui as categorias do Humberto Eco, tem os integrados que dizem, agora resolveu tudo. Democracia virtual, todo mundo ficou mais inteligente, ninguém mais precisa de jornalismo, cada um é o seu próprio jornalista. Não funciona assim. Então, nós precisamos, a meu ver, ainda encontrar o lugar do jornalismo na internet, para que bons jornalistas possam realmente fazer um trabalho na internet e isso ter retorno. Eu vejo muitos bons jornalistas aí sofrendo, querendo fazer um bom jornalismo na internet e falando sozinhos, porque não é uma questão de tecnologia, é uma questão de linguagem. Por exemplo, assim, se a pessoa perguntar, tu queres multiplicar os teus seguidores do X, que não é mais Twitter, bom, define a tua posição, qual é o teu partido? Bom, esse preço eu não pago. Se eu tiver que definir um partido para ter 3 vezes ou 10 vezes mais seguidores, não me interessa. Se eu tiver que, para ter 10 vezes mais seguidores e, portanto, monetização e tudo mais, eu tiver que defender o internacional, custe o que custar, eu não vou conseguir, porque a minha tendência é dizer assim, é algo que a gente aprende e fica introjetado. Eu olho o internacional do Cudê, eu digo que maravilha, ganhamos do River, estamos super bem e estamos disputando possivelmente a Libertadores, de repente a gente ganha a Libertadores. Por outro lado,
Eu digo assim, mas eu acho que nós vamos ser rebaixados no Brasileirão. De 12 pontos, ele conquistou 2. Desse ponto de vista, é um trabalho altamente preocupante. O torcedor colorado não quer isso. Ele quer que eu diga que está maravilhoso e que com o Cudê nós vamos ter uma vaga para a Libertadores via brasileiro e vamos ganhar a Libertadores. Eu acho que isso não vai rolar. Então, a meu ver, o compromisso do jornalista é um compromisso de conteúdo que deve, inclusive, volta e meia, frustrar o seu público. Deve dizer para o seu público, olha, isso que vocês estão esperando não vai rolar. Agora, o que se espera do influenciador ou do profissional na internet é que ele adule o seu público. É que ele esteja sempre conectado. Quando se usa, por exemplo, todas essas ferramentas, tipo as ferramentas do Google Analytics, né? Essas ferramentas elas tendem a dizer o seguinte, ó, vamos ter um alvo bem preciso. Quem é que nós queremos atingir? E aí, uma das opções é a seguinte, o que está bombando nesse momento? Olha, nesse momento o que está bombando é falar das joias do Bolsonaro. Tá, mas qual é o posicionamento que está realmente lá no topo? Ah, é tal posicionamento. Bom, então nós vamos falar disso também? Isso para mim não é o jornalismo. O jornalismo não se adapta a falar daquilo que as pessoas querem ouvir. Ele tem que trazer à tona aquilo que as pessoas não sabem ainda e que vão falar depois que isso for desencoberto. Então, eu acho que tem muito futuro para o jornalismo, muito, muito, e que essas tecnologias vão ajudar muito, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar essa ideia de que o jornalismo acabou ou de que o jornalismo deve se resumir a fazer as pessoas rirem. Rir é interessante, mas não precisa ser só isso. Eu vejo o esforço em alguns veículos, o esforço terrível dos apresentadores para serem sempre engraçados, até quando a notícia é trágica. E aí faz como? Bom, é a minha opinião. Eu também quero ouvir vocês, que são muito mais experientes do que eu. Vai lá, pessoal, vocês foram provocados agora. Ai, Zé Nunes. Zé Nunes está com o microfone fechado, Zé Nunes. Presidente da ARI. Boa noite, Juremir, boa noite a todos. Satisfação mais uma vez estar aí com vocês. Mas, enfim, eu acho que essa análise aí do Juremir, ela nos deixa um pouco contente, na verdade. Dizer que a gente tem que fazer uso dessa tecnologia, com certeza, mas a nós nos preocupa bastante, né? Eu tenho conversado muito com o pessoal na Associação de Jornalistas de Imprensa, no seguinte sentido, a gente começar, e eu acho que a gente está começando tarde essa discussão da inteligência artificial, mas com algumas ideias boas, né? Agora a gente renovou nossa diretoria, tem o Olegário como segundo vice-presidente, a Cláudia Coutinho como primeira vice, então a gente acredita aí que a gente vai conseguir, digamos assim, ter essas noções um pouco mais latentes lá dentro da ARI, né? Então, eu acredito que até a gente tem agora discutido uma possibilidade de criar um espaço onde os jornalistas possam fazer as suas gravações de videocast, de podcast. A gente está, digamos assim, a gente está tentando adequar aí para que não só os nossos os sexagenários, enfim, os jornalistas da antiga, mas que os jovens também venham para a associação, né? Então, esse é o nosso ponto aí, que é um ponto bastante, digamos assim, que furar a bolha, né? Ontem a gente teve um debate lá sobre a questão ambiental e o pessoal questionava sobre a questão, por exemplo, do patrocínio. Como é que se consegue patrocínio? E eu vejo essa situação que o Juremir comenta dos grandes, aquelas pessoas que estão fazendo bem na internet, elas já conseguiram fazer isso, para o Baldaço, né? Tem uma gama de patrocínios que é muito grande, né? Então, eu acho que aí tem uma situação bem que a gente vai ter que começar a identificar isso, né? E eu comentava ontem no seminário lá, que estava em parceria com
com a HPAN, com o núcleo de ecojornalistas, o exemplo de uma propaganda que eu tenho ouvido, enfim, na rádio, aí, nas rádios comerciais, e que o pessoal fazendo a volta daquela situação de comer carne, comam carne. Então, o que significa isso? E eu comentei com o pessoal ontem. Eu digo, isso é o papel dos próprios ambientalistas, chamar esse pessoal que está chamando para comer carne, porque o Rio Grande ele está sofrendo com o impacto no Pampa, né? E está se terminando o rebanho de gado e está se transformando num grande produtor de soja. Daí o milanês comentou, diz, esse pessoal vegano estão comendo soja envenenada e estão dizendo para a gente não comer carne. Mas é mais ou menos por aí, né? A gente tentar furar essa bolha tentando integrar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu, de minha parte, sempre acho o seguinte: não cabe ser inimigo de tecnologia. Não faz nenhum sentido brigar com tecnologia. As tecnologias, elas evoluem, em geral, elas nos servem de instrumento. Evidentemente, elas têm consequências que vão além disso, elas mudam o cenário. Evidente que a inteligência artificial e a internet estão mudando um cenário radicalmente. Então, é claro, atividades vão desaparecer, outras vão aparecer. Eu acho que brigar com a tecnologia não adianta. Mas também nós não precisamos nos submeter a tudo que é dito. Nós podemos dizer assim, olha, vamos usar a tecnologia a serviço do jornalismo. E, bom, o que é que nós entendemos por jornalismo? E outra parte, digamos assim, enfrentar os preconceitos do tipo, as tecnologias estão à disposição de todos e todos nós somos capazes de aprender a usar. E a prova disso é que todo mundo está usando. Então, não há assim uma incompatibilidade, não há uma espécie de incompatibilidade com a tecnologia em função de idade. Todo mundo pode usar e pode usar bem. E se a gente for ver como era o uso, e é ainda o uso tradicional de tecnologia na mídia, bom, eu passei 10 anos fazendo o Esfera Pública na Rádio Guaíba, eu nunca fui ali mexer naquela mesa que os operadores sabem usar perfeitamente. Se me dissessem, olha, hoje o operador não veio, tu tens que colocar o programa no ar, tu vais também operar a mesa, não ia ter programa no ar. Porque alguns sabem, mas eu, por exemplo, nunca parei para saber usar aquela mesa. Então, nem por isso se deixava de fazer programa e de cada um fazer a sua parte. E cada um saber fazer bem a sua parte. Claro que é melhor quando a gente sabe fazer tudo, mas a gente também escolhe o que pode fazer melhor. O que eu acho não vale a pena brigar com a tecnologia, mas nós temos de brigar pelo jornalismo. Nós temos de brigar para que o bom jornalismo possa usar a internet, por exemplo, a seu favor. Porque a internet, por um lado, é uma libertação. É assim, a gente fica livre dos patrões, a gente pode fazer o que eles não queriam que a gente fizesse. Eu até brinco que a internet é cruel, porque, de algum modo, ela nos tira um bom hálito. Durante muito tempo, a gente podia dizer assim, por que eu não faço um programa que bombe? Porque nenhuma emissora de televisão me dá uma oportunidade. Bom, agora eu posso fazer no YouTube. Eu não preciso pedir permissão para ninguém para fazer. Bom, se não bombar, o problema fica na minha mão. Por que não bombou? A oportunidade está aí. Então, parte disso é responsabilidade nossa. Talvez o que a gente tenha para dizer não interesse ao público disponível. Aí, bom, fazer o quê? Mas o que eu acho é isso, a gente não pode dizer assim, não, a tecnologia não nos deixa fazer, ou nós temos de nos ajoelhar diante do que está sendo dito. Não, eu creio que a nossa grande obrigação é fazer o jornalismo dar certo com as novas tecnologias, aceitar determinadas mudanças, mas nós não podemos negociar tudo. Assim, não, se todo... Eu me lembro sempre desse exemplo que foi dado, eu gostaria de ter visto, nunca vi, de uma apresentadora de um telejornal russo que foi, a cada notícia que ela dava, ela tirava uma peça de roupa. E, ao final, ela terminou nua. Bom, se apresentar o jornal tem que tirar a roupa, aí é melhor desistir do jornalismo. A pessoa só vai assistir o jornal se o apresentador terminar pelado, aí eu não quero fazer. Eu não tenho nada contra, não é um pudor moral. Tá bom, eu queria apresentar alguma coisa vestido.
Então, eu acho que tem um limite. E que tem um núcleo da coisa que é o jornalismo. E nós podemos conversar com todo mundo e dizer, bom, o que nós entendemos por jornalismo? Por exemplo, acho que o Baldasso faz muito legal, muito legítimo, e acho assim que ele resolveu o problema dele, está fazendo algo que ele gosta e que está dando certo. Mas eu acho que é entretenimento. Achar que é entretenimento não deslegitima, só coloca noutra prateleira. E que também que não é incompatível com o jornal. Volto ao ponto inicial. Assim, é uma prateleira dentro de um veículo de comunicação, é a prateleira do entretenimento. Como tem a prateleira das notícias, a prateleira das análises, a prateleira das opiniões, e todo mundo fica feliz. Agora, se disser assim, não, é só o entretenimento que vale, aí eu acho que nós temos um problema que eu não consigo entender, porque alguém tem que produzir as notícias, e o GPT, por exemplo, ele pode até redigir as notícias, mas ele não vai buscar a informação. Ô, Juremir, pode falar. Posso perguntar? Claro. Me diz uma coisa, Juremir, eu observando aqui nas minhas redondezas, aqui no bairro Auxiliador, 3 prédios, nenhum deles tem qualquer vínculo, digamos assim, tem qualquer assinatura de um veículo impresso. Isso eu constatei falando com os zeladores, essas coisas. Olha, não chega mais jornal aqui nesses prédios aqui vizinhos. Tu acha que o jornalismo impresso, diante desse avanço da tecnologia, tem alguma chance daqui 10 anos, 5, 10 anos ou 15, sei lá? Eu acho que sempre vai ter. Eu noto também que associações, sindicatos, entidades de todo tipo já não imprimem mais jornal, já não imprimem, fazem tudo pela internet. Tu acha que temos futuro no jornalismo impresso ou não? Bem sinceramente, Bem sincero. acho que não tem. Eu acho que o jornal impresso vai desaparecer. Porque ele do ponto de vista econômico, ele não é mais racional. Eu diria racional. E vocês que são jornalistas experimentados e condecorados, acho que vão concordar com o seguinte raciocínio. Imaginemos o seguinte: vocês que atuaram em redação, assim, na linha de frente o tempo inteiro. Acontece uma notícia agora. O governador do estado renunciou. O governador do estado renunciou, deu a louca nele e renunciou. Bom, a gente vai fazer essa cobertura, vai produzir o material e vai mandar imprimir, que aí envolve toda aquela questão industrial, que a gente pode resumir assim: impressoras, tinta, papel, todo o pessoal para fazer essa impressão, e depois vai botar logística. E depois vai botar num caminhão. E aí é outra logística. Combustível, o próprio caminhão, motorista, estradas que não são boas, e precisa que funcione todo dia. E aí vai chegar lá em Santana do Livramento. Vai chegar lá em Santana do Livramento 7, 8 horas depois de ter sido feito. Enquanto isso, já está no site do jornal, a rádio já deu, a televisão já deu, todo mundo já deu. Qual é o sentido de gastar mais para mandar uma notícia chegar atrasada em Santana do Livramento? Mas esse raciocínio vale também para Porto Alegre, onde circula o impresso, de que nós estamos falando. Porque esse mesmo impresso que levou 7 horas para chegar a Livramento, na verdade, ele foi feito 7 horas antes de chegar na casa do porto-alegrense que assina o jornal. Então, essa defasagem ela é gritante em relação ao que o jornal traz e ao momento que os fatos já são conhecidos. E o custo? Então, eu acho que um mundo ideal seria o seguinte: os veículos abandonam o impresso, tudo aquilo que eles gastavam no impresso, eles podem, por exemplo, o que o New York Times, em certo sentido, faz. Bota uma assinatura bem barata, isso multiplica o número de assinaturas e, em princípio, se deveria aumentar os salários das pessoas, porque vai haver uma economia brutal, que vocês conhecem melhor do que eu, em termos de tudo que se tem de gastar para imprimir. Então, bom, esse é um aspecto, digamos assim, de uma racionalidade econômica, certo? Esse é um aspecto que
me parece sim que já está aí. Por exemplo, a minha impressão é que a Zero Hora e o Correio do Povo não eliminam as edições impressas amanhã, porque um tem medo do outro. Mas se a Zero Hora elimina, o Correio vai cativar esse público que gosta de impresso ainda por algum tempo. E o outro pensa a mesma coisa. Se eles sentarem para conversar, eles acabam com as edições impressas, porque ela não é, a meu ver, racional. É um custo desnecessário. Claro, vocês podem responder, ainda tem um público que quer. Se tem um público que quer, a gente vende. Está certo? Mas esse público está diminuindo. Está diminuindo por quê? Porque, evidentemente, as novas gerações não se interessam pelo impresso. Eu vou confessar uma coisa para vocês que eu mesmo não deveria. Eu já faz um bom tempo que eu não tenho nenhum jornal impresso em casa. O último que eu tive era o Correio do Povo. Por quê? Porque eu trabalhava lá e tal, e achava que devia até contribuir. Mas tudo que eu leio bastante jornal todos os dias, eu leio Globo, eu leio Le Monde, eu leio Liberação, eu leio Folha de São Paulo, tudo na internet. Bom, e eu sou um sexagenário. Agora, imagina qual é a relação da minha sobrinha de 8 anos com o impresso. Nenhuma. Uma vez veio uma sobrinha minha aqui em casa, e eu tenho a minha maquininha Olivetti LS, que eu contei para vocês. Ela olhou e disse, tio, para que serve isso? Eu disse, não, isso é uma máquina de escrever e tal. Botei um papel e digitei, e datilografei uma palavra. Você sabe o que ela disse? Ela disse, tio, que maravilha, já vem com impressora. Para eles, o papel não faz nenhum sentido. Nenhum. Eles não têm, como nós, saudades do cheiro, da porosidade, de acariciar. Não, o papel não existe para eles. Eles são uma geração sem papel. Mas, para nós, a questão, a meu ver, não é o papel. O papel é um suporte. Já foi pedra, já foi pergaminho, já foi sei lá o quê. Para nós, o importante é o jornalismo. É a história que a gente conta. E não onde a gente coloca, não o suporte. O suporte, a meu ver, é menos importante. Claro, tem toda uma tradição que, para nós, nossas gerações, é importante. Mas, do ponto de vista do jornalismo, o relevante, a meu ver, é que o jornalismo vai continuar com outros suportes e que poderão ser mais bem usados. Imaginem agora, quando o 5G realmente estiver implantado, quando o 5G estiver turbinado, imaginem a velocidade com que a gente vai acessar tudo isso. Qual vai ser a chance do papel? É muito pequena. Então, eu não tenho essa preocupação. Sinceramente, eu não tenho essa preocupação com o papel, não tenho esse apego ao papel. Embora eu esteja cercado de livros aqui, mas eu não tenho. Eu acho que o importante é o jornalismo vai continuar. O jornalismo vai existir sempre. E eu acho que o jornalismo até vai se fortalecer, porque com essa inundação de informações, alguém precisa mediar, organizar, porque nós não temos tempo e nem a competência. O que eu pego, o que eu leio? Alguém tem que fazer essa mediação. Essa mediação é feita por nós, jornalistas. Ela continua sendo muito importante. E nas coisas que continuam sendo importantes, entrevistar, fazer reportagem, fazer apuração, sabe? Gastar sola de sapato, ir participar das coisas, ir ver as coisas em loco. Isso tudo continua fundamental. Bom, mas muita gente quer fazer entretenimento e muita gente só quer consumir entretenimento. Nós precisamos trabalhar para um público que queira jornalismo. E o jornalismo Diante precisa... disso, posso continuar ou não? Fala, Diante daí da instantaneidade da tecnologia, tu acha também que esses jornais da TV, tipo Globo, Jornal Nacional, Record, Band e outras, esses jornais também têm um fim, porque eles dão a notícia com certa defasagem, né? 7, 8 horas depois, 7, 8 horas não, 3, 4 horas depois, a não ser que dê um plantão. Tu acha que isso aí tem futuro ou também corre riscos? É verdade que eles dão com um certo atraso. Isso é o problema. Eu acho que eles têm uma função ainda, que é a de, num determinado momento, empacotar e organizar o dia para ti. Então, se tu estás com pouco tempo e tu queres assim pegar o pacote organizado do dia,
eles cumprem essa função, mas não necessariamente que se vá ver no horário em que eles estão apresentando. Hoje, muita gente vai lá e olha no Globoplay, olha depois. Aquele olhar sincronizado, todo mundo ao mesmo tempo diante da televisão, eu acho que isso já não vai rolar tanto. Mas o fato de alguém trabalhar para construir uma narrativa do dia a partir da complexidade do mundo, eu acho que isso tem futuro. Porque é muito difícil ter tempo para ficar realmente navegando, pegando daqui e dali. Eu acho que muitas pessoas querem que alguém organize isso. Agora, o formato, ele muda um pouco. E ainda estamos penando para descobrir o ponto certo. Pense assim na Globo News. A Globo News, ela presta um serviço importante de análise, de interpretação, mas ela tem vários problemas. Por exemplo, todos os jornais são iguais. Muda o nome, mas é a mesma coisa. Às vezes ficam até alguns dos comentaristas. Então, o Jornal das 18, depois vem o Em Pauta, depois vem o Jornal das 10. Alguns dos comentaristas vão ficando, as notícias vão se repetindo, porque talvez não tenha material suficiente para realmente mostrar coisas diferentes o dia inteiro. Então, é um tanto repetitivo. Eu me lembro que uma vez eles tinham um slogan que era um jornal a cada meia hora, que eu sempre traduzia por o mesmo jornal a cada meia hora, porque era o mesmo. E, além de tudo, eles têm um outro problema sério, é que eles não convivem bem com a diversidade. Então, todos têm a mesma opinião. Bom, ali na Globo News tem um cara que tem opinião diferente, que é mais à direita, que é o Demetrio Magnoli, e que eu acho que ele fica ali porque ele é amigo sei lá, do Ali Campo. Senão ele não ficaria ali, porque ele, volta e meia, se choca com os outros. Mas é o único. Todos os outros pensam da mesma maneira. Ali não tem realmente choque de opiniões. Se alguém pensa diferente, não conta, não diz. É uma coisa incrível, assim, coloca 3 economistas para discutir a taxa de juros, a taxa Selic, e os 3, com palavras diferentes, dizem a mesma coisa. Então, é um problema. Eu acho que deveria contemplar mais pluralidade. Mas, enfim, eu acho que a televisão, com todas as mudanças, ela tem maior futuro do que o jornal impresso. Ainda que ela vá ficar, certo, mais ágil, mais leve, mas o jornal impresso é uma questão, por um lado, econômica, uma racionalidade econômica, e, por outro lado, o público que gosta do jornal impresso está desaparecendo. Ele vai desaparecer. Quando as nossas gerações passarem, quando os leitores forem os nossos netos e bisnetos, eles não terão nenhuma relação com o papel. Pois nenhuma. Então, Jurandir, realmente, né, o que está acontecendo é isso. As velhas gerações, habituadas à leitura do impresso, se mantêm na leitura do impresso. Mas o desafio que está posto aí para os jornais, em especial, é que eles estão fazendo hoje o que a Globo News faz. Esse exemplo que tu deste. É tudo a mesma coisa. No caso do jornal impresso, o jornalismo, ele está replicando na internet exatamente a mesma coisa que ele faz no impresso. Falta ainda uma certa... talvez encontrar uma outra linguagem com a qual o jornalismo possa atingir mais e melhor as novas gerações. Eu acho que tu disseste... Como é que tu faz esse tipo de debate lá na universidade com os jovens que te cercam? Não, justamente essa é a grande questão, porque os jovens que estão lá, e os professores que estão lá, estão preocupados em conseguir uma boa sintonia entre as novas possibilidades tecnológicas e o jornalismo. Então, e o que está, eu acho que é uma fase de transição, o que está em discussão, o que está sendo cozinhado, é alcançar essa nova linguagem. Porque eu acho que tu tens toda a razão. É uma questão de linguagem. Qual linguagem pode entregar um conteúdo bom de aprofundamento sem ser pesada, sem ser anacrônica e capaz de interessar essas gerações mais jovens? Para alguns, a proposta é abandona tudo isso e transforma tudo em entretenimento. Não é a saída. Não é. Essa é a falsa solução. Bom, essa solução é aquela famosa em que se joga a criança fora com a água da bacia. Diz, vai todo mundo. O que nós precisamos e queremos, e vamos dizer, ainda não sabemos exatamente como fazer, é justamente encontrar essa linguagem
que interessa a novas gerações, que usa bem as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, entrega jornalismo, porque se trata de fazer jornalismo. As pessoas precisam de jornalismo. O que seria de uma sociedade como a brasileira sem jornalismo? Todos esses escândalos que vieram à tona nos últimos anos, quem teria descoberto e contado esses escândalos? Como é que nós saberíamos de toda a podridão do Brasil nos últimos, sei lá, 20 anos, sem jornalismo? Quem descobriu tudo isso? Agora, quem descobriu toda essa história das joias? Foi um influenciador digital? Foi um cidadão qualquer que, por acaso, estava andando na rua e com seu celular e capturou? Não, foram jornalistas que fizeram isso, que trabalharam, que descobriram, que investigaram, que checaram, que apuraram, que conferiram. Tudo isso que faz parte de jornalismo, sabe? Que é um processo profissional complexo, longo, e que exige coisas como checar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, eu acho que essa é a questão. Agora, eu me inspiro muito num livro de 2 físicos, que o título é mais ou menos assim: Não tenho a menor ideia. Na física é muito comum. Pergunta para eles assim, por que tal coisa? Eles dizem, olha, sabemos até aqui. Mas não tenho a menor ideia. A verdade é que nós não sabemos ainda qual vai ser a linguagem adequada. Nós estamos buscando, nós estamos tateando. E é claro que o entretenimento já tem uma linguagem que funciona. Então, o entretenimento já sabe como ocupar o espaço. Agora, o entretenimento não pode engolir a parte do jornalismo. O jornalismo não tem que brigar com o entretenimento. O entretenimento tem o seu lugar, é legítimo, e pode até contribuir para o jornalismo. E está contribuindo em várias coisas, por exemplo, isso de fazer um programa sobre futebol, mas descontraído. O futebol é um jogo, para ser descontraído, não precisa. Eu me lembro quando eu era criança, vocês todos vão se lembrar, que era aquela coisa assim, no intervalo, vinha o cara lá que dizia, de gravata, aos 5 minutos o ponteiro direito invadiu a área e chutou. Depois de ele terminar essa fala, vinha a imagem do cara chutando. Então, bom, tudo isso aí já passou, muito mais dinâmico. Hoje é que nem novela. Hoje o cara da novela, eu sou noveleiro, olha a novela das 9, o cara diz assim, estou pensando em matar o fulano. Corta, cena seguinte, está ele dando um tiro na cara do fulano. Antes passava 6 meses. 6 meses preparando, como é que ele ia fazer, etc, etc. Bom, hoje é mais ágil, é mais dinâmico, é mais rápido, é vertiginoso. Tudo bem. Mas tem um momento em que não pode ser rápido e vertiginoso. É o momento da análise. Tem que parar e analisar. A análise exige mais espaço, exige mais tempo. Não dá para analisar em 30 segundos. Então, aí, bom, feita para quem? Bom, para os meninos de 13 anos, não. Mas tem um público, digamos assim, os senhores de 40 anos, que estão dirigindo o país, que estão no auge da sua capacidade produtiva. Esse público ele tem que ter um tempo para ouvir ou ler análise, independentemente do suporte. Eu acho que o jornalismo tem muito futuro, a tecnologia será nossa aliada, mas nós estamos vivendo uma transição e nós não podemos nos deixar ludibriar pela ideia de que tudo vai virar entretenimento. Ainda que nós não tenhamos de transformar o entretenimento em nosso inimigo. Assim, cada pessoa que faz entretenimento vamos fuzilá-lo porque ele está destruindo o jornalismo. Não, nós temos que dividir esse espaço, tipo, olha, hora do entretenimento, espaço do entretenimento, agora, jornalismo, que não precisa, digo de novo, que não precisa ser algo enlutado, triste, feio, de mau humor, mas que também não tem por obrigação número 1 fazer o público rir. Vladimir, deixa eu te fazer uma provocação e dividir contigo uma angústia que eu tenho e queria te ouvir um pouco disso. Assim. Te leva a crer que as pessoas pagam pelo jornalismo. Isso é uma necessidade na vida das pessoas. Deixa eu só apresentar um raciocínio que eu gostaria de ter a ousadia de fazer perante tu, que é um dos grandes pensadores do Rio Grande do Sul. As pessoas nunca pagaram por conhecimento no Brasil.
Estou falando de Brasil, nunca pagaram pelo conhecimento, nunca foi importante na vida delas. A Folha de São Paulo, no auge, e não vamos aqui discutir, mas assim, aquele projeto Folhas, lá no auge, ela tinha 1 milhão, ela vendia 1 milhão de exemplares no domingo, num Brasil, na época, de 140, 150 milhões de pessoas. Ela vendia 1 milhão. A Zero Hora aqui no Sul, naquele auge, depois de Augusto Nunes e quando eu estava por lá, Marcelo Reck, no domingo ela chegava a vender 240 mil jornais num domingo, num universo de 10 milhões de pessoas. Eu não tenho o número do Correio do Povo, né, porque eu sou o foca aqui do grupo, mas eu imagino aí que os mais antigos que viveram o auge do Correio do Povo devem ter números semelhantes. Vamos sair do conhecimento do jornal, vamos sair para os livros. Até onde eu sei, só tem 2 autores as livrarias aqui, as editoras do Rio Grande do Sul bancam, porque sabe que vende, que é a Marta Medeiros e o nosso querido Davi, que não está mais com a gente. Os demais, eles não têm, eles relutam porque não vendem. É uma informação que eu tenho, não sei se é verdade. Vamos para o teatro. As pessoas não pagam para ver teatro, não pagam pelo conhecimento do teatro. Cinema, que eu acho que dá um pouco de diversão, eu acho que está um pouco fora. Então, essas pessoas nunca pagaram por jornalismo profissional, ou pagaram muito pouco, o mercado foi muito pouco. O que te lembra aqui que agora elas vão sustentar um modelo de negócio na internet de jornalismo? Se elas têm mais coisa de graça do que elas tinham antigamente nas amendas da internet. Eu te digo isso porque, em algum determinado momento, tudo que tu falou aí essa noite, eu concordo. Eu vinha no carro agora, a minha esposa estava dizendo, pô, tu e o Jeremias, vocês pensam igual, a tua devoção, a tua ódio ao jornalismo eu faço. Mas lá para tantas eu comecei a pensar não olhar, quando for analisar a situação, eu parei de olhar para nós, jornalistas, e comecei a olhar para o público. E querer entender o que o público quer da gente. O que o público quer do jornalismo? Eles pagam por isso? Então, eu só queria te fazer essa pergunta. O que te leva a crer que as pessoas pagam por essa coisa, por todos esses jornalistas, todos esses conceitos que tu apresenta, que eu concordo com todos? Bem, a tua provocação é muito boa, Alexandre. Eu diria assim, ó, pequenos ressalvos. Não, tem mais autores no Rio Grande do Sul que dão lucro com livros. A gente faz rapidamente aí uma lista de 10, 15. Por exemplo, Assis Brasil, Eduardo Bueno, e por aí vai. Não é que eles possam viver disso, mas um Assis Brasil vende tranquilamente uma edição de 3.000 exemplares. Uma edição de 3.000 exemplares, a editora ganha dinheiro, ele ganha um pouco de dinheiro. Não é outros, Jefferson Tenório, Zé Faleiro, dos novos. Não, tem muitos que não. Eu não sou um best-seller, mas não pago para fazer meus livros, e meus livros dão lucro para a editora e eu ganho um dinheirinho. Não viveria disso. Mas as editoras lançam porque elas têm retorno. É claro que as tiragens, em geral, são baixas, mas isso é no mundo inteiro. Na França, por exemplo, se pegar todos os livros publicados e fizer a média de vendagem é de 800 exemplares. Mas isso sempre foi assim. A minoria, os leitores sempre foram minoria. Basta pensar em dados do tipo. Em 1800, isso eu digo porque a tabela que eu uso com os meus alunos, em 1800, os Estados Unidos tinham 70% da população não escravizada alfabetizada, e o Brasil tinha 2%. Bom, ao longo do século, o Brasil foi subindo para 8, 9, 16. Então, sempre foram muito poucos os habilitados a ler e muito poucos os interessados em ler. Então, esse é um ponto. Mas, ainda assim, suficiente para criar um público leitor e sustentar algumas carreiras literárias bem-sucedidas e sustentar editoras que têm lucro. No Brasil, as editoras ganham dinheiro mesmo vendendo para o governo, para os governos. Os livros didáticos, todas as editoras vendem para governos, todas. Esses livros que serão usados no sistema escolar e que não são só livros didáticos, são livros também de autores importantes, que vão desde o Machado de Assis da vida até os autores de hoje. Bom, esse é um ponto. O outro ponto sempre, como dizem os liberais, eu acho que eles estão cobertos de razão, não tem almoço grátis. Então, alguém sempre pagou essa conta do jornalismo. Quem pagou? Até hoje só inventaram 2 maneiras de pagar essa conta. Uma, a publicidade, e outra, diretamente o consumidor, pela venda avulsa ou
ou pela assinatura. E continua sendo assim. A publicidade paga uma parte e o consumidor paga outra. O que nós temos agora é que nunca o consumidor teve, como agora, a possibilidade de pagar tão pouco. Então, o que me deixa um pouco otimista, a publicidade vai continuar existindo. Ela migrou, ela saiu do jornal impresso e foi para a internet, mas ela continua existindo, ela continua sustentando a maior parte das coisas. Claro, quem tiver audiência vai ter mais publicidade, quem tiver prestígio vai ter mais publicidade. Uma luta diária pelos anunciantes, que muitas vezes são os mesmos. Então, mas a publicidade continua pagando o grosso dessa conta. E também há, hoje, uma outra possibilidade que, na internet, que é a chamada monetização. Por exemplo, eu coloco lá um vídeo no YouTube e monetiza. Bom, mas para fazer sentido, precisa ter muita visibilidade, visualização. Pelo que eu apurei, para se ganhar $1 um vídeo, precisa ter 200 mil visualizações. 200 mil, $1. Que vai pingar direto na tua conta. Eu acho que eu já ganhei uns $14. Então, é nada. Mas a menina aí que está no centro do escândalo da semana, a Larissa Manoela, cujos pais ficavam com 98% e ela ficava com 2%, ela é uma máquina de fazer dinheiro. Publicidade e monetização. Tudo que ela bota lá, tudo que ela posta, ela tem 43 milhões de seguidores. Se ela postar um vídeo e 50% visualizar, ela já fez um caminhão de dinheiro. Então, tem possibilidade. Mas, Aí, assim, para responder direto... Aí é o entretenimento, né? No caso da Larissa Manoela. No caso do jornalismo, o Elmar Bones, que acabou de entrar bastante atrasado, Elmar, perdeu boa parte da nossa conversa. Peço desculpas. O Elmar Bones, esse de Livramento, viu, Juliano? De Livramento. Dos bons. Mas o que o Elmar Bones, Elmar, estou aqui te colocando na vitrine, sempre defendeu, lutou contra, é o fato de o jornalismo ter errado no seu modelo de negócio quando acerta muito no comercial e deixa de fazer a aposta mais efetiva no seu consumidor, no seu leitor. E agora, na internet, o mesmo fenômeno está se repetindo. Você acabou de dizer, os anunciantes migraram para a internet, estão lá sustentando essas interações na internet. Mas quando o ideal, se o jornalismo efetivamente tivesse os conteúdos adequados, seria ser sustentado por este leitor, por este internauta. Esse é o grande desafio que está posto. Queria dizer o seguinte, a primeira coisa é, recebi, li e vou escrever sobre o livro dos 300 anos de Viamão, organizado pelo Bairro Novo. Ficou maravilhoso. Está bonito, está interessante, sensacional. Não pude ir ao lançamento, mas já li e vou escrever sobre. A outra coisa, até completando a resposta para o Alexandre, sim, eu também acho que quanto mais a gente puder ter uma relação de financiamento direta com o leitor, melhor, vai depender menos de patrocinador. Mas, por enquanto, nem sempre é assim. A gente depende muito dos patrocinadores. Eu mesmo, graças a Deus, tenho bons patrocinadores no Matinal. Isso ajuda bastante. Agora, eu acredito numa coisa, essa era a resposta que eu não terminei de dar para o Alexandre. Eu sou um otimista. Pode ser até um defeito grave. Eu acho que nós vamos acabar conseguindo conscientizar parte da população que o jornalismo é fundamental para a democracia. E que, portanto, pagar, por exemplo, imaginem assim, vamos pegar o Matinal. Se o Matinal tiver 100 mil assinantes a R$10, está feito na vida. 100 mil assinantes, de 11 milhões de gaúchos, a R$10. R$10 é nada. Tem 100 mil pessoas no Brasil, no Rio Grande do Sul, para pagar R$10. Em troca de quê? De um jornalismo atuante, comprometido em trazer informações e análise que são fundamentais para a democracia. O que eu acho é que as escolas, as universidades, as diversas associações vão trabalhar
ao longo do tempo, para convencer as pessoas de que sem jornalismo não tem democracia. Que a democracia... Duas coisas. Não tem jornalismo sem democracia e não tem democracia sem jornalismo. Então, mas isso custa. Alguém tem que pagar. Por que pagar? Porque nós precisamos desse serviço. Nós precisamos muito desse serviço. E essa ideia que estava sendo colocada, de que tem que fazer a relação muito mais direta com o consumidor, ela é fundamental, porque vai permitir mais independência. Bom, estou sendo idealista, estou sendo sonhador, possivelmente, mas assim, eu aprendi a confiar e acreditar em algumas utopias, porque todos nós vivemos uma coisa que sempre me impressiona, que é o seguinte: há quantos anos começou realmente a campanha no sentido de proibir de fumar? Quando eu era aluno na FAMECOS, o professor fumava e todos os alunos fumavam juntos. Na televisão francesa, quando eu fui morar na França, tinha programa de debate em que todas as pessoas fumavam juntos e aquilo embaçava a câmera. Ficava uma fumaceira assim, o cara estava falando e não enxergava direito. Tudo isso acabou. E a gente dizia que não acabaria. Por que não acabaria? Porque a indústria do tabaco é poderosa, financiava todo mundo, pagava, era um potencial publicitário gigantesco, e acabou. Então, eu acho que a gente muda as coisas. A sociedade vem mudando num monte de coisa. Coisas que não eram valorizadas antes são valorizadas agora. E eu acho que nós temos de fazer uma grande campanha para dizer assim: jornalismo é fundamental para viver bem em democracia. Se não tiver, não tem democracia. Então, é por isso que eu tenho uma esperança. Parte vai continuar sendo publicidade não vai deixar de existir, eu acho que é importante que ela exista, mas outra parte vai ser o cidadão consciente dizendo assim: eu preciso de jornalismo para saber o que está acontecendo no mundo em que eu vivo. Ele vai pagar por isso. Só que ele vai ter a oportunidade de pagar menos. Em vez de... Quanto eram as assinaturas dos jornais nessa época em que eles vendiam um monte? Eram mais caras do que uma assinatura do New York Times hoje. Então, é uma questão de escala. Quanto mais assinantes, menor preço. Agora, nós estamos na fase de transição, as pessoas não se deram conta disso ainda. Tem toda uma enorme parte da população que está encantada com o entretenimento. Ótimo, as pessoas se divertem, elas se alegram, elas se distraem, elas mandam memes chatos o tempo inteiro, mas vai chegar uma hora em que uma parte da população vai dizer assim: não, mas para aí, tudo isso está legal, mas nós não podemos deixar o jornalismo morrer, porque sem jornalismo nós vamos ter uma sociedade pior. É só isso que me faz acreditar, que o jornalismo é útil, ele é útil na sociedade como tantas outras coisas. E, sem ele, nós teremos uma sociedade pior. Então, precisamos pagar por ele. Me revigora ouvir essa tua convicção, Jeromir, mas eu não divido desse otimismo teu. Eu sou Não, mais tu tá sério em certo. relação a isso. Eu acho que as pessoas, que a sociedade, de um modo geral, e ela não vê esse valor que nós vemos no jornalismo, inclusive para a democracia, não apenas como entretenimento ou como análise esportiva, como tu quiser, mas como uma coisa que sustenta o regime democrático. Acho que as pessoas não dão valor. Mas a minha opinião também, eu sou meio... Não, Eu mas estou no momento da vida que eu estou mais para pessimista do que para otimista. eu sei que... Julimiro, eu queria dizer uma coisa. Eu realmente nós estamos numa fase de grande transição total, né? Eu tenho tentado me informar, ler alguns autores do início dessa revolução cibernética, de como começaram. E eu vejo o seguinte: todos os caras que eu tenho lido a respeito desse assunto, eles dizem o seguinte: quando essa tecnologia se disseminar, vai haver uma grande confusão, porque ela vai ter um impacto muito grande e vai haver um período de quase desestabilidade assim, geral, né? Mas, à medida em que a população for aprendendo a lidar com essa tecnologia, como aprendeu a lidar com todas as outras, ela vai se tornar uma coisa mais a favor, mais em função das necessidades da sociedade.
A questão é que a sociedade tem necessidades intrínsecas que decorrem da sua história. Não é muito não é propriamente a vontade das pessoas, é um processo histórico que coloca as necessidades que as pessoas precisam atender. E a questão da informação é uma delas. Sem a informação é impossível. As pessoas logo vão se dar conta disso, que sem uma informação confiável, sem saber o que está acontecendo ao redor delas, elas estão perdidas, não há o que fazer. Entende? Eu fiz durante 20 anos uma experiência de jornal de bairro em Porto Alegre, e eu digo o seguinte: quando as pessoas recebem informações sobre o que está acontecendo no mundo delas, ao redor delas, num âmbito em que elas podem interferir, elas interferem, elas participam. Entende? Por exemplo, nós fizemos uma campanha no Moinhos de Vento. Eu nunca tinha visto passeata no Moinhos de Vento. Nós fizemos uma campanha no Moinhos de Vento no momento em que estava um processo de demolição dos casarões ali naquela região ali perto da Caixa d'Água. Lucena de Abreu ali, a Santo Ângelo, né? a Santo Inácio, aqueles casarões ali que foram quase todos abaixo, né? Já foram quase todos abaixo. Mas e começou com as casas da Lucena de Abreu. E a gente, então, a primeira reunião que eu fui lá no Moinhos de Vento tinha 10 pessoas. Os engenheiros, arquitetos, advogados e tal. Quando começou a sair notícia, o jornal começou a dar notícia e a ser distribuído no bairro, e a segunda já tinha 60, no Leopoldina Juvenil. E uns 8, 10 meses depois, já tinha uma mobilização e teve pelo menos umas 4 ou 5 passeatas no Moinhos de Vento com 200 e poucas pessoas com cartazes, sabe? Espigão não, espigão não, espigão não. Então, a minha experiência nesse sentido é o seguinte: a questão da informação, a questão do jornalismo, ela se coloca concretamente. E ela vai se colocar concretamente para as pessoas, e elas vão se dar conta que se elas quiserem ter um mínimo de controle, mínimo de entendimento do que está acontecendo ao redor delas, elas vão ter que buscar canais de informação. O que hoje é uma grande confusão. As pessoas estão muito desiludidas com a mídia convencional, porque a mídia convencional não lhes fornece as informações. A mídia convencional as manipula. Gente, a mídia convencional, ela adotou, por uma questão de sobrevivência, os valores da publicidade e do marketing, e ela manipula os seus leitores. Ela informa precariamente os seus leitores, mesmo os nossos melhores jornais hoje, né? Manipula os seus leitores, né? Mesmo alguns dos bons jornalistas que ainda estão em ação, eles acabam fazendo um trabalho de manipulação dos leitores por conta de um modelo que se distorceu e estamos com ele hoje. Então, é natural que a população esteja um desencanto total pela questão do jornalismo. Tá? E acho que a questão que a internet coloca é decisiva. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu estou falando demais, tu é um entrevistado, eu queria te ouvir. Não, mas eu só queria dizer o seguinte, que a tua manifestação ela é perfeita, como tudo que vocês estão dizendo, até o ceticismo do Alexandre. Eu acho que é isso mesmo. As pessoas, além de tudo, estão desencantadas porque elas estão mais informadas, paradoxalmente, sobre o funcionamento da mídia. Então, elas já não caem mais na história de que a mídia é isenta, que a mídia é neutra, e tudo isso, elas já não engolem isso. E, por não engolirem, elas se sentem mais desencantadas. E também isso precisa se transformar. As pessoas querem uma mídia mais sincera, mais verdadeira. Eu acho, por exemplo, que, quando se trata de concessões públicas, como rádio, como televisão, deveria ter uma exigência de pluralismo. Se não cumpre o critério do pluralismo, poderia perder a concessão. Dê uma olhada. Eu digo isso agora porque eu sei de uma coisa. Assim, eu encerrei meu ciclo como jornalista dos grandes veículos de Porto Alegre. Assim, eu fiquei carimbado de uma maneira que as portas agora se fecharam. Então, nesse sentido, eu me sinto bem livre para dizer as coisas. Eu não tenho mais essa expectativa, não, amanhã eu vou ser contratado pela rádio X ou Y. Não vai rolar. Então, o que a gente vê nas rádios do Rio Grande do Sul, em geral? Que elas podem se transformar em determinados momentos em porta-vozes de um único lado. Elas vão lá, assim, não tem pluralismo nenhum.
Quando elas querem, elas não vão ouvir determinadas pessoas nunca, porque elas não querem. Elas não têm obrigação nenhuma de dizer assim, não, mas para aí, você só ouve um lado. O que a gente quer, o que a gente acha bom, por que nós vamos ficar, uma expressão que se usa muito no meio aí, radiofônico, por que nós vamos ficar dando tribuna para esse outro lado? Então não houve outro lado. Então, a população percebe e se desencanta. Por que eles continuam? Porque continua sendo razoavelmente rentável. Tem um patrocinador que gosta, que fidelize o público. A extrema-direita está satisfeita. Tem patrocinador suficiente para bancar programa de extrema-direita. Então, estamos conversados. Só que uma grande parte da população não quer isso. Então, tem que ter essa transformação também do que os veículos estão oferecendo para as pessoas. Oferecer sinceridade, oferecer pluralismo, oferecer autenticidade, parar de manipular, parar de mentir, seria bem interessante. Certamente ajudaria bastante. Agora, assim, para completar essa intervenção, o que teria sido de nós durante a pandemia sem jornalismo? As pessoas se conhecem. Seria um caos. Teria morrido muito mais gente, as fake news teriam triunfado, o governo teria mentido à vontade sem ser contraditado. Então, com todos os defeitos, com tudo isso que é verdade que nós estamos dizendo, o jornalismo ainda cumpre uma função importante, que é útil, como tu disseste. É útil, é necessário. Agora, o que eu acredito, a minha utopia, é que cada vez mais nós vamos, digamos assim, alfabetizar, assim, uma alfabetização midiática, desde a escola, ensinar as crianças a importância da informação fidedigna, do jornalismo independente, da liberdade de expressão, da informação pluralista. E aí, uma parte da população vai estar preparada para compreender que, sem isso, ela corre um grande risco, que é o risco de não ter democracia. E eu concordo com o Elmar. Sim, nós estamos em meio ao caos, em certo sentido, produzido pela grande revolução tecnológica e cognitiva, e que vai se acentuar com a questão da inteligência artificial. Bom, nós precisamos nos preparar, com todas as dificuldades, para a tarefa que é a nossa, que é, no meio dessa confusão, produzir um pouco de esclarecimento. Juremir, tem um outro lado dessa questão que tu conheces bem, e eu gostaria de ouvir, e que é a questão do ensino do jornalismo, das escolas de jornalismo. As escolas de jornalismo, eu falo como de quem olha de fora, né? Em determinado momento, elas passaram a formar profissionais para um determinado mercado, que é esse mercado que está numa crise total, né? O que está acontecendo nas escolas? Qual é a reflexão que bate nas escolas hoje? Qual é a inquietação de quem está formando novos jornalistas hoje? É uma boa pergunta, porque assim, eu sou professor de faculdade de comunicação na PUC, eu estou há 28 anos. E eu sou coordenador do programa de pós-graduação em comunicação da PUC. Logo, eu tenho assim contato com as faculdades de comunicação do país todo. Volta e meia, nós temos congressos, nós temos associações, nós temos instâncias que reúnem as diversas faculdades. Todo mundo hoje preocupado em como formar de maneira a empregar as pessoas, porque também não adianta formar para não empregar. As universidades privadas custam caro, as universidades federais dependem de recursos importantes do governo, ou seja, nossos, de contribuinte. Então, há um compromisso com formar bem, formar jornalistas capazes de atuar eticamente, etc. E também com empregabilidade. Mas não só empregabilidade. As universidades cada vez mais trabalham também com o conceito, digamos assim, o termo não é do ponto de vista da língua portuguesa muito bonito, mas trabalham também com o conceito de trabalhabilidade. Quer dizer o seguinte, um pouco a ideia de empreender. O Elmar, por exemplo, todos aqui, mas o Elmar é um grande empreendedor. A sua vida cria jornal, o Vieira da Cunha também. São pessoas assim que tomam a iniciativa, vai lá e cria alguma coisa. Eu sou menos empreendedor do que vocês,
eu sempre me acostumei a trabalhar para alguma empresa constituída, em geral muito grande, com uma estrutura enorme. Vou lá, faço programa de rádio, tem produção, tem direção, tem isso. Eu admiro as pessoas que são capazes de criar o próprio espaço. E as faculdades hoje trabalham muito isso, mobilizar as pessoas para que elas saiam bem formadas, com bagagem intelectual, com capacidade para atuar no mercado, com capacidade de encontrar um emprego ou de criar o seu próprio trabalho. Essa é uma variante, um viés muito importante, saber construir situações, porque a gente sabe que as redações encolheram, que nem todo mundo vai trabalhar no veículo tradicional, que hoje existem outras possibilidades, e precisa preparar as pessoas para tentar construir esses novos espaços, ainda que não haja nenhuma garantia. Mas o que eu vejo nas faculdades é essa grande preocupação com a tecnologia, como conseguir usar essa tecnologia bem para o jornalismo e, ao mesmo tempo, preparar os jovens para que eles possam realizar o sonho que eles têm de fazer jornalismo, mas também que eles sejam capazes de ajudar a construir o próprio sonho. Porque hoje a possibilidade de criar coisas na internet ela é total. Agora, bom, ninguém vende sonhos falsos, né? Ninguém vai dizer todo mundo vai se dar bem se criar o seu canal de YouTube. Não, nesse sentido, as coisas não mudaram. Sempre foi assim. Quando a gente criava um jornal ou uma revista nos anos 70, qual era o grande problema? Torná-la visível, arranjar um espaço para ela na banca, arranjar patrocinadores, encontrar leitores, encontrar um público. Bom, nós continuamos disputando a mesma coisa, arranjar um público. Eu acho que as faculdades elas estão se transformando, elas estão na fase de transição, elas estão buscando a melhor maneira de formar os estudantes. O compromisso dentro da faculdade ele é bem simples. Como formar um jornalista capaz de viver do jornalismo? Como formar alguém que tenha preceitos éticos, que tenha compromisso com a democracia, que tenha uma boa bagagem cultural para se virar num mundo muito competitivo e que possa viver daquilo que escolheu, porque senão não faz sentido. Tá? Se a gente começar a formar, e a pessoa não sair de lá capacitada para viver da sua atividade, bom, aí tem algo errado. Mas nós não temos a possibilidade de atuar lá na outra ponta, de dizer, olha, a gente forma vocês e depois garante o emprego. Seria maravilhoso. Mas, bom, na nossa época também, quando eu me formei em jornalismo, eu pensei, terminada a festa da formatura, passada a ressaca e tudo, eu pensei, e agora o que eu faço? Ou como é que eu consigo um emprego? E durante um bom número de meses, eu fiquei meio que nem cachorro que caiu da mudança. Eu não sabia o que fazer. Aí eu fui fazer um curso de especialização em jornalismo na FAMECOS, que eu já estava assim, do tipo, guri pobre, vivendo nas piores condições possíveis. Martinelli se lembra dessa época, que nós nos conhecemos daquela época. Bom, tinha chegado a hora de trabalhar, já tinha feito todas as festas, já tinha feito todas as loucuras, tinha que arranjar um emprego. Mas aonde? Como? Aí dei a sorte de começar a fazer uma especialização em jornalismo na PUC, uma das professoras, Núbia Silveira. Aí eu disse para a Núbia, ó, Núbia, eu preciso trabalhar. E ela disse, olha, tem uma vaga no esporte lá na 0 Hora. Vai lá e fala com o Nilson Souza. Eu fui. E era uma sexta-feira, choveu para caramba, o Nilson me mandou lá no São José, falar com o presidente do São José, voltei ensopado. Eu tinha um grave problema que eu não sabia datilografar. Eu me formei sem saber datilografar. Então, eu cheguei lá, olha, para escrever 10 linhas para o Nilson avaliar se eu tinha condições de trabalhar, eu gastei umas 50 folhas, aquelas laudas. Bom, eu acho que o Nilson precisava de mais um repórter para o domingo, que tinha um Grenal, e aí ele não tinha muita saída, ele me contratou. E, bom, aí eu tratei de aprender a datilografar e tudo, e graças àquele curso e à generosidade da Núbia, e graças também, talvez, um pouco de generosidade do Nilson, eu entrei na profissão. Acho que até foi feito razoavelmente.
Quando eu terminei, eu não tinha a menor ideia de o que eu ia fazer para arranjar um emprego. Esse é um grande problema de todos os estudantes. O Juremir, infelizmente, a Núbia não conseguiu participar, ela é sempre presente nas nossas conversas aqui. Mas hoje outro compromisso se atravessou na vida dela e ela teve que não conseguiu participar. E agora eu vou ter que dizer uma frase que tu já disseste. Oi? Graças a Núbia, eu não voltei para Livramento para plantar melancia. Ganhou o jornalismo. Poderia ser um vitivinicultor agora famoso lá. Só que eu acho que antes de encerrar, não sei se tem caminho para o encerramento, eu só achei uma revelação importante de Juremir que a mim me surpreendeu, que em algum momento da vida ele e o Martinelli já foram pobres, uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Nunca imaginou. Persevere e alcançarás, Alexandre. Persevere. Martinelli era um importante líder estudantil, pessoa séria, de atuação relevante, e eu era um anarquista lá na universidade. Se entenderam bem os dois, se entenderam bem os dois. Muito bem. Juremir, eu vou ter que dizer uma frase que tu repetisse dezenas, centenas de vezes para os teus entrevistados. Lamentavelmente, vamos ter que encerrar aqui. Nosso tempo se foi, voou, né? Foi uma conversa excelente sobre todos os aspectos, atingiu plenamente os objetivos que a gente idealizou, uma conversa contigo. Quero agradecer em nome do grupo, foi excelente mesmo. E voltaremos. Haverá novas oportunidades para a gente voltar a conversar contigo. Valeu? Muito obrigado. Fiquei feliz de encontrar vocês e poder conversar com vocês e de aprender sempre. Muito obrigado. Realmente fiquei muito feliz. Agora temos uma tarefa importante, certamente não compartilhada por todos, que é de secar o Grêmio. Essa parte eu vou ter que cortar da nossa conversa para não ferir certas suscetibilidades. Valeu, pessoal. Muito bom. Estaremos nessa. Um abraço.